assistir depois, né? O pessoal tá tudo desesperado, porque hoje o pessoal da 9ª e 10ª fase tá para entregar a TCC, né? Então, acredito que hoje a gente não vai ter um público muito forte, mas não tem problema. O importante é que a gente está gravando, então pelo menos fica... Já entregou, Nicole? Ah, que bom, já está livre então. Então já fica mais tranquilo, é um peso a menos nas costas, né? Agora vem outra preocupação quanto à questão da avaliação. Mas é isso aí, com certeza vocês se dedicaram bastante, vai dar tudo certo. Bom, na semana passada... Ah, deixa eu tirar o Wi-Fi do meu celular também, para não ficar sobrecarregando. Na semana passada, a gente começou a nossa aula 11, que seria a respeito, então, da criminologia cultural. Por isso que eu até voltei aqui nesse ponto da página inicial, mas já vou voltar lá para o ponto que a gente tinha terminado na aula passada. Então, só para, né, quem de repente está assistindo, está chegando, vamos dizer assim, atrasado, no sentido de pegar só essa aula, por alguma ocasião não pegou a aula passada, né? Então, só para relembrar que a gente começou a aula nessa parte a respeito da criminologia cultural, né? A gente começou a falar já também dos objetos que são trabalhados pela criminologia cultural, os teóricos, as referências, mencionei alguns, né, lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, também alguns brasileiros, né, como que surgiu, então, tudo isso. Opa, foi demais? Não. Esse aqui a gente já viu também. Deixa eu ver onde é que parou aqui. Essa parte a gente viu. Eu acho que essa parte aqui a gente não tinha visto ainda, né? Nicole, tu que tá aqui comigo, eu lembro que tu estava semana passada, essa parte a gente não fez, né? Tá ótimo, então. Beleza. Bom, então, continuando, né, da aula passada, só para já mencionar já no nosso comecinho, que hoje é o prazo para o pessoal, né, as equipes, ou individualmente, entregar lá o mapa mental, em que consta as 3 políticas criminais, né, o movimento Lei e Ordem, o abolicionismo penal e o garantismo também penal. Então, lembrando só, né, não custa frisar, então, para o pessoal entregar lá pelo Classroom, na equipe, ou sozinho, dupla, acho que eu, se eu não me engano, botei até 4 pessoas sendo permitido, né? Bom, tranquilo então. Gente, conforme a gente estava falando na semana passada... Opa, chegou mais gente, Bianca. Conforme a gente estava falando na semana passada, existem algumas perspectivas que são trabalhadas, algumas metodologias, né, alguns vieses que são trabalhados dentro da criminologia cultural, que vai tentando alcançar, né, e se ter como base outras teorias que já estavam, assim, de certa forma, bastante fundamentadas, bastante enraizadas já na criminologia crítica, a gente poderia dizer. E o primeiro seria a base do labeling approach. Eu lembro que a gente até comentou alguma coisa a respeito disso já na semana passada, e realmente o labeling approach, essa teoria, né, que começou lá com a Escola de Chicago e depois foi se aprofundando e tal, ela traz essa ideia do etiquetamento, né, e os criminólogos culturais tomaram essa ideia do etiquetamento exatamente para trabalhar com esses grupos minoritários, esses grupos que são considerados como de contracultura, né, ou uma subcultura, que são então vistos com maus olhos. Então essa etiqueta, às vezes não é nem tanto a questão, como a gente vai ver no Labeling Approach, né, lá com o Goffman, com o Howard Becker, com aquela galera da Escola de Chicago, segunda fase, né, no sentido de falar dos encarcerados, né, não é nem tanto esse pessoal. Aqui na criminologia cultural é um etiquetamento no sentido de ser dentro dessa categoria. A gente vai ver ali, por exemplo, né, pessoal que joga jogos de azar, bagunça na rua, né, cenas obscenas, obscenidades, como eles chamam, né? O pessoal que faz vandalismo. Então, vai botar essa etiqueta, né? Essa seleção, esse carimbo, né, nesses grupos, nessas categorias. A segunda
categoria ou metodologia é o interacionismo, que a gente já falou. A gente já trabalhou isso quando a gente falou sobre a criminologia crítica, que é bem essa ideia de o pesquisador se inserir no grupo pesquisado, né? Então, existe aquela questão do distanciamento necessário para se comprovar uma cientificidade da pesquisa, né? Isso vem já desde, assim, dos métodos lá de Descartes, né? De 1700 e não sei quanto, século XVIII, e isso, com a criminologia cultural, eu não vou dizer que só a criminologia cultural que faz isso, tá, gente? A escola de Chicago também já fazia isso, mas a questão do interacionismo simbólico é essa ideia de o pesquisador e o objeto não ter esse grande distanciamento, né? Eles podem se misturar. O pesquisador ou pesquisadora pode interagir com o seu objeto de pesquisa. E é interessante, gente, que na criminologia cultural a gente tem uma mudança grande de paradigma no sentido de não ver o objeto como objeto, mas, novamente, isso a gente já vê lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A alteração para sujeitos. Então, a gente não tem objetos pesquisados, a gente tem sujeitos pesquisados. A gente não vai estudar a urbanização, o caos que traz a urbanização, o crime dentro desse aspecto urbanístico. Não, a gente vai estudar quem que pratica esse crime ou quem que é visto como criminoso por essa cidade. Então, a gente tem sujeitos, né, na pesquisa e não objeto. A gente tem o método transdisciplinar, né, que seria um pouco mais amplo do que a interdisciplinariedade, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso também, né, de trabalhar com experiências espirituais também, então, até o pessoal, por exemplo, que trabalha com sujeitos que usam drogas, por exemplo, né, utilizar, então, essas drogas para saber, para o pesquisador entender como isso funciona. Tem um exemplo bem clássico do pessoal que vai fazer experiência com ayahuasca, vocês já devem ter ouvido falar, talvez, não sei. É tipo meio que um chá com raízes, uma coisa assim, né? E é um efeito alucinógeno e tal. Dizem que, eu nunca usei, né? Mas dizem que, tipo, dá uma sensação, assim, de interiorização, de um entendimento do todo. Então, alguns, né, começam a estudar isso. Então, eles experimentam nessas questões. E não só na questão de drogas, mas até mesmo experiências, por exemplo, religiosas, tá? Então é bem amplo, né? Música, arte, artesanato, a questão da religiosidade que eu acabei de falar, a questão das emoções, então a gente já trabalhou, né? O tédio, a depressão, o porquê usar drogas, por exemplo, né? Vivências, por exemplo, o Jeff Farrell, eu já mencionei para vocês, acho que na aula passada, ele passou, se eu não me engano, 4 anos, uma coisa assim, convivendo com grafiteiros, né? Então, a gente vai daqui a pouco falar sobre isso de forma mais específica. Então, quer dizer, não deixa de ser uma vivência, né, gente? Uma experiência de vida mesmo, né? Tu conviver tanto tempo com um determinado grupo que não necessariamente era o teu grupo de convivência antes de tu começar a pesquisar, né, algo sobre eles. E por último, não menos importante, a teoria das subculturas delinquentes, né? Que quem traz essa primeira ideia de subcultura delinquente é o Albert Cohen, a gente já mencionou ele aqui também, né? Que vai trabalhar, então, com aquela ideia da divergência da cultura dominante, né? Para essa cultura, então, de resistência, de luta, de enfrentamento, né? A ideia também da subcultura delinquente traz emerge, né, o comportamento coletivo, transgressor, bem essa ideia assim de disrupção, né? Alguns exemplos ali que eu já tinha falado, os jogos de azar, algazarra na rua, obscenidades, vandalismos, até interessante, né, o que a gente hoje está vendo nas notícias, né, nas mídias de forma geral, alguns discursos midiáticos trazem aqueles movimentos nos Estados Unidos, na França, teve alguma coisinha aqui no Brasil também, a respeito da morte daquele homem negro, né, por um policial branco, que o sufocou, então, por razões assim, nossa, super mega questionáveis, né, então, todo aquele movimento, né, de pessoas negras importam, né, acho que como é que é, Black People Matters, né, em inglês, alguma coisa assim. Então, todo esse movimento, ele pode ser categorizado, gente,
como uma subcultura delinquente, né? Por quê? Porque determinados grupos que estão fazendo as passeatas estão também sendo vinculados por alguns discursos midiáticos como vândalos, né? Por outros discursos midiáticos numa outra esfera, num outro lado, como, né, pessoas que buscam reconhecimentos de direitos, né? Enfim, ou busca justiça, ou busca vingança, aí vocês podem intitular como bem quiser. Então, assim, aqui não sou eu, eu não estou querendo julgar se a atitude é certa, se é errada, qual lado que vale mais, que não vale, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero que vocês pensem, eu gosto, já dei essa analogia, mas não custa repisar, aquela analogia da águia, né? Que olha para baixo e vê toda essa situação de como que a mídia se comporta, né? Determinando algum tipo de discurso, né? Isso é democracia? Isso é fascismo? Né? Todo esse discurso também que a gente tem visto, por exemplo, nas mídias de Instagram, Facebook. Então, esse binarismo, né? Como isso é perigoso também. Então, a criminologia cultural vai tentar analisar isso, né? Tentar olhar, criticar, verificar, às vezes opinar, né? Então, também temos os grafiteiros, os motoclubes, até tinha colocado para vocês, né, algumas imagens ali na capinha, né, do PowerPoint, os punks, a questão da marginalidade, a ilegalidade, né, em determinada situação. E não só ilegalidade no sentido criminal, tá, gente? Às vezes pode ser uma ilegalidade fora da esfera criminal. Deixa eu ver onde é que a gente está aqui, só um adiante, mais um pouquinho. Fiz alguma coisa? Não, tudo certo. Tá. A gente tem também, né, alguns teóricos que não se consideram, tá, como criminólogos culturais, mas que escreveram sobre questões relacionadas à cultura, né? E essa ideia da cultura atrelada ao crime, tá, gente? Num ambiente urbano. Então a gente tem o Sutherland, não sei se vocês vão lembrar, mas o Sutherland é aquele cara, né? O norte-americano que fala sobre os crimes de colarinho branco. Um pouco mais para frente, não sei se hoje ainda ou semana que vem, que é a nossa última aula, né? Ele vai falar sobre as cifras, né? Também as cifras negras, ou cifras ocultas. E daí eu vou trazer outras cifras coloridas, rosa, azul, verde, amarelo, dourado, tem de tudo, gente, é bem interessante. E isso cai muito em concurso público, então eu achei interessante, apesar de não ter muito a ver com a criminologia cultural, mas não queria fazer uma aula só sobre as cifras, então eu botei aqui no meio dessa aula da criminologia cultural. Bom, o Sutherland, então, traz essa questão dos crimes de colarinho branco exatamente por ser um grupo, gente, diferenciado. Não vai ser de uma subcultura, porque eles não vão ser um grupo de resistência, né, de enfrentamento à cultura dominante. Eles são a cultura dominante. Afinal de contas, colarinho branco, a gente está falando de políticos, de empresários, né, da elite. Ou seja, eles são a cultura dominante. Mas ainda assim, eles podem ser considerados como delinquentes, né? Então, por isso, porque eles provocam, cometem, né, crimes, então eles não deixam de ser criminosos, mas numa esfera diferenciada da subcultura, né? Não, aqui a ideia não é uma ideia disruptiva de cultura, a gente está falando apenas de um grupo específico. O Cresci, não sei se é assim que fala, e o Shekhar, a gente já mencionou, né, o Sérgio Shekhar aqui várias vezes, eles também escrevem, tá, sobre esses aspectos, né, culturais, e essa definição, esse conflito entre o crime e a cultura. No entanto, acho que eu já mencionei isso também em outra aula, o Shekhar, ele acha que a criminologia cultural, na verdade, é uma novidade, né, um revival, vamos dizer assim, um novo aspecto, um new teoria de subculturas delinquentes, lá do Cohen. Ele acha que, na verdade, a criminologia cultural não é uma teoria nova, né? Vários criminólogos culturais discordam dele. Eu confesso que eu também discordo. Opa, pulou aqui. Não era para pular.
Mas cada um tem sua opinião, né, gente? Então, oi, Ronaldo, tudo bem? Eu vou tirar o teu microfone aqui, tá, Ronaldo? Só para não ficar fazendo barulhinho. Deixa eu ver se deu certo. Acho que deu certo. Tá. Mas qualquer coisa, sabe que pode mandar ali no chat qualquer pergunta, né? Beleza. Até para não dar microfonia, essas coisas para os outros que estão escutando. Então, o Shekhaya tem esse posicionamento, né, bem, o Cresci também, bem contraditório, assim, no sentido de que a criminologia cultural não seria uma teoria propriamente dita. Mas isso é a opinião dele, enfim, né, a gente tem que respeitar, afinal de contas, com certeza, ele é um criminólogo crítico muito forte, muito importante aqui no Brasil. O Nilo Batista, ele escreveu um livro, gente, putz, eu deveria ter visto qual que é o ano. Se alguém quiser dar uma jogadinha no Google aí para ajudar, que se chama Punidos e Malpagos. É um livro bem bacana, fica a dica aí, que fique entre a gente, tá? Mas dá para baixar em PDF, né? Hoje em dia já está meio que disseminado. Se tu joga no Google Nilo Batista Punidos e Malpagos, tu consegue baixar PDF nesses academia.edu, ForShare, nesses programinhas, nesses sites. É um livro bem bacana. E ele trabalha, apesar, como eu falei, de ele não ser considerado, nem se autoconsiderar como um criminólogo cultural, ele trabalha sobre os batuques africanos, o samba, a capoeira, que na época, né, do início do século XX, isso, 20, eram considerados como práticas de incitação ao crime, né? A própria capoeira, que hoje é considerada como patrimônio, né, cultural, é considerada como uma representação do povo brasileiro e de outras nações, por exemplo, africanas, né, hoje, naquela época, era considerado como uma expressão, né, de vadiagem, de vagabundagem e de incitação mesmo ao crime, ou que seja contravenção penal. Então, é interessante como que alguns teóricos, né, da criminologia ou do direito penal já escreveram sobre isso, questionando se realmente essas condutas, que nesse caso do samba, da capoeira, né, e os batuques africanos, que seriam as músicas, né, as expressões culturais africanas, tinham um aspecto criminoso. Será que isso não era um discurso de racismo, né, daquela época? Será que não era um discurso de enfrentamento a esses grupos negros, né, que estavam tentando, aí no iniciozinho do século XX, se reorganizar, se reconhecer, né, como cidadão? Afinal de contas, a gente sabe que teve aquela questão da abolição da escravatura ali, né, no final do século XIX, mas a gente sabe que foi meio que, como se diz, né, uma lei para inglês ver, né? A gente sabe que não existia políticas públicas para trazer suporte para essas pessoas, para esses grupos, né? Afinal de contas, não, beleza, vocês estão libertos, agora vocês não têm obrigação de ficar mais, né, com seus donos, né, com seus senhores, mas e aí, eles vão para onde? Essas pessoas vão para onde? E aí a gente sabe o quanto de dificuldade que isso trouxe para o nosso país, né? A gente sabe que até hoje a gente tem consequências disso, no sentido, né, de não ter políticas públicas, de não ter reconhecimento de direitos, ou se tem, não é uma coisa efetiva. Bom, vamos adiante mais um pouquinho, né, gente? Senão eu fico aqui nas minhas viagens a mais e a gente não vence o conteúdo. Bom, quando a gente fala de criminologia cultural, não tem como mencionar, e vocês sabem que eu já mencionei várias vezes, o papel da mídia, né? O papel da mídia é um ponto, assim, muito importante mesmo, porque a mídia vai tentar, através do discurso, da narrativa que eles colocam, e a mídia vai depender da época que a gente vai estar falando, né? Por exemplo, década de 90, a gente sabe que quando a gente fala mídia, a gente está falando das grandes televisões, né? De rádio, de jornal. Opa! No papel da mídia? Deixa eu ver aqui. E aí, gente, voltou? Estão me escutando agora? Só queria ver se vocês estão me escutando. Deixa eu ver aqui no chat. Tá escutando, Nicole? Tá. Ronaldo voltou para ti também?
Dá uma olhadinha se de repente tu não... Talvez tu que cancelou o som, vê se de repente tu não deixou no... Voltou agora. Tá, beleza. Posso continuar? Então eu vou voltar na mídia ali só um pouquinho para não perder, né? Eu não falei também tanta coisa. Tá. Quando a gente fala da criminologia cultural, não tem como mencionar a influência da mídia. Só que uma questão que é importante dizer, gente, que a ideia de mídia, quando a gente vai falar lá no início da década de 90, né, 1990, quando os estudiosos lá dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha começam a escrever num aspecto, né, numa ideia de criminologia cultural, a mídia era o quê? As grandes televisões, né, os jornais escritos, a rádio, né? E quando a gente vai falar agora pós 2005, 2010 para frente, aí a gente já está falando de mídia num aspecto da internet de forma disseminada, das mídias sociais, Instagram, Facebook, Skype não, Twitter, enfim, né, essas mídias assim, em que há, como se diz, como os criminólogos culturais falam, pequenos famosos instantâneos. Ou como dizia há alguns anos atrás, tinha aquela expressão, um dia eu vou ter os meus 15 minutos de fama, né? Hoje seriam os meus 15 segundos de fama. Enfim, a gente tem então essa influência da mídia, né? Então, a criminologia cultural vai questionar, né, o indivíduo versus o consumo. Quem que traz esse consumo, gente? Essa ideia de consumismo? A mídia, através das propagandas, né, os outdoors, as publicidades, tanto na televisão, como nas rádios, como nos jornais escritos, revistas. Né? Isso eu estou falando da década de 90. E na década de 90, gente, a gente sabia que a população mais pobre, mais carente, era, tá friozinho, né? Era mais influenciada, né, por essas mídias, por essas formas midiáticas. Por quê? Porque ficavam muito mais tempo na frente da televisão ou das rádios, né? Não tinham ocupação, não tinham estudo, a profissão às vezes era, né, profissões subalternas, na maioria das vezes, claro, não dá para a gente generalizar. A gente sabe que tem famílias, né, pessoas que na época eram extremamente carentes, pobres, né, vulneráveis. Poxa, mas trabalhavam, né? Tinham que sair, sei lá, 5, 6 da manhã, voltavam 7 da noite. Né? Tô dando assim exemplos, né, de algumas estruturas que a gente tinha. E mesmo assim, de repente a mulher ficava em casa, aquela estrutura bem assim de, entre aspas, família tradicional brasileira, né, da mulher ficar em casa cuidando dos filhos. A gente sabe que até a década de 90 existia de forma bastante generalizada isso, né? Às vezes os filhos estudavam meio período, ou às vezes não estudavam, porque a escola ficava longe, enfim, né? Isso não é uma coisa tão distante da gente. Mas se entendia que até a década de 90 tinha essa questão muito de que os vulneráveis assistiam mais televisão, escutavam mais rádio do que as pessoas, né, da elite, né, das classes mais dominantes. E por isso, essas classes mais pobres eram mais influenciáveis, né, por essas propagandas, por essa publicidade, através de novelas, radionovelas. Claro, na década de 90 já não tinha mais radionovela, né, gente? Mas, enfim, eles fazem, assim, um estudo, né, crescente temporalmente falando, né, não só da década de 90, mas são estudos que são publicados na década de 90, então isso é visto de antes, né? Então, televisão, as mídias, a gente sabe que ali a partir da década de 90 começa a vir, por exemplo, aqueles clipes de música, né? Não sei quem lembra de ver naquele canal MTV, né, que tinha os clipes de música, então também os filmes, né, vindo com outros vieses de violência mais explícito. Então, as músicas, né, de gangster, rappers, hip hop, também surgiram a partir dessa década de 90, né? Essa ideia de atrelar o poder às drogas, ao sucesso, né? Levando a uma questão, às vezes, de violência, a mulher, muitas das vezes, né, estereotipada como um objeto, né? Reforçando, então, uma cultura dominante,
né? E, ao mesmo tempo, estereotipando subculturas desviantes. Bom, gente, a televisão, então, e essas mídias começam a mostrar uma certa estética do que é estar no poder e mostra o que é apropriado e o que não é apropriado, é inapropriado, né? Ou o que deve ser criminalizado, né? Ou o que é jogado à margem, então marginalizado. Então vai começar a mostrar exatamente o que é o estilo, o que é tu ser estiloso. É claro que a gente tem muitas coisas de quebra de paradigma, né? A gente já falou até numa aula passada alguns, vamos dizer assim, artistas que se auto-intitulavam como disruptivos, né? Ou enfrentando uma certa resistência de cultura dominante. A gente sabe que isso eles vêm exatamente para tentar quebrar alguns paradigmas. Então eles trazem um estilo, né? Que é criminalizado ou marginalizado. O Howard Becker, ele vai trabalhar no livro dele, dos desviantes, né, lá do... esqueci o nome do livro, gente. Do desvio social, né, os outsiders, isso, lembrei. Ele vai trabalhar essa ideia de que a mídia seria os empreendedores morais, ou seja, eles querem mostrar, através, né, do discurso midiático, o que é apropriado, o que não é apropriado. Então, por isso que é a questão da moralidade, né? Então, o jazz, no começo, o Howard Becker menciona, era considerado, né? Isso é coisa de gente marginalizada, de gente pobre. Normalmente o jazz, né, começou também em grupos vulneráveis, a alguns grupos negros, né? E depois foi se popularizando. A questão da maconha em si, do uso da maconha também, no começo era visto com maus olhos, enfim. Aí eu trago ali o exemplo, né, do artista, da Pablo Vittar, que vem para o programa do Faustão. Então, quer dizer, o programa do Faustão, né, é uma representatividade, com muitas aspas, da família tradicional brasileira. E, de repente, vem, né, um artista que biologicamente é homem, mas se veste como mulher. Algumas pessoas se questionam, né, sobre sua sexualidade, se é trans, se não é, enfim, se é só drag queen, se é o que é. Então, assim, toda essa questão de um artista ou uma artista como a Pablo Vittar, que vem, representa toda uma disrupção, né? De cantar música sertaneja, música... enfim, ela traz vários estilos de música, né? Romântico até mesmo, música, enfim, nem sei intitular, diferente de outras personalidades conhecidas e parecidas, entre aspas, com o grupo que ela representaria, que cantaria simplesmente música de tecneira, assim, né, de música house, enfim. Então ela traz essa disrupção, né, e se torna até mesmo quase que como uma cultura dominante, né. Bom, muito bem. É interessante, gente, também, que essa ideia da mídia, né, que vem ali a partir da década de 90 e tal, vai trazer um paradigma, né, uma disputa. De um lado, um mundo da infantilização e do outro, o mundo do crime. É como se dissesse o seguinte: não, o que é certo, o que é apropriado, tem essa ideia da infantilidade. Não num aspecto pejorativo, gente, mas num aspecto de inocência, de o que é correto, do que é esperado, né? Por isso a infantilização. E do outro lado, a gente tem o mundo do crime, o que é errado, o que é obsceno, né? O que mostra o que é duvidado, enfim, o que é posto em questão, né? O que é posto como problematizado. Então a gente tem também essa dicotomia, né? Vamos adiante mais um pouquinho. 8, 9. Gente, aí eu gosto de trazer aqui para vocês, eu já mencionei a Angela Davis, né, para vocês em outras aulas. A Angela Davis, ela não se auto-intitula como criminóloga,
Depois eu vou ampliar ali os filmezinhos que tem embaixo para vocês conseguirem enxergar. Mas ela tem esse livro que se chama Estarão as Prisões Obsoletas, e é um livro muito bacana, mesmo para quem não é da área do direito, né, em si, mesmo para quem não curte direito criminal, né, criminologia, é um livro que vai trazer a experiência, né, dela, especialmente nos Estados Unidos. Ela é uma filósofa americana, feminista, uma mulher negra, super garra, assim, foi presa quando era mais jovem, né, por estar defendendo o abolicionismo penal, né? Ela é defensora do abolicionismo penal. E o legal é que ela traz várias discussões atuais, né, contemporâneas, dos problemas reais da nossa sociedade. E ela diz que a gente não quer discutir isso. É claro que ela traz muito a realidade norte-americana, tá, gente? Que a gente tem aquelas prisões privadas, né, sobre toda essa questão. E ela traz discussões a respeito, né, dos problemas relacionados ao racismo versus um capitalismo global. E como que a prisão, eu gosto muito dessa frase dela, é super pesada essa frase, eu deveria ter botado até entre aspas, né, erro meu. Ela diz que a prisão é um buraco negro em que se deposita detritos do capitalismo contemporâneo. E por que ela coloca a expressão buraco negro? É um sentido duplo. Tanto no sentido de se perder, né, aquela ideia do buraco negro no espaço, né, que se perde, que cai ali, mas ao mesmo tempo no sentido de dizer que quem é jogado nesse buraco são negros, né? A grande população, principalmente na América, e aí eu estou dizendo Estados Unidos, América Latina de forma geral, né? Óbvio, incluindo nós aqui, brasileiros, a maior população encarcerada é a população negra, ou então a gente pode intitular como população não branca, tá? Para colocar aí junto os latinos, né? Mexicanos, por exemplo, né? População latina e com origens também indígenas, tá? Então é bem interessante assim como que ela vai trazer no livro dela esse aspecto de como que o capitalismo ou enfim o neoliberalismo vai trazer um racismo velado, né? Um racismo que é discursivo, né? Mas ao mesmo tempo ele é subretício nas entrelinhas, né? Até essa semana que passou agora, eu estava lendo alguma coisa a respeito de que a população norte-americana, que é a realidade da Angela Davis, se eu não me engano, acho que foi feito um censo, tipo como quando é feito o nosso censo pelo IBGE, né? Lá não sei qual que é a instituição que faz, mas os dados de 2019 na população norte-americana é que, eu não lembro muito bem os dados, tá, gente? Mas é mais ou menos assim, 12% da população norte-americana é negra. Eu achei super pouco. Eu achei super pouco. Eu achei que a população era muito maior, né? Que se auto-intitula como negra. E eu achei super interessante isso. Por quê? Porque em confronto aos dados de quem mais é encarcerado, a maioria é uma população negra. Então é impressionante que a gente tem, eu vou generalizar aqui, tá, gente? 1/10 da população, né, é negra, mas a gente tem, acho que, se eu não me engano, mais de 40%, ou chega a 50%, em que são os encarcerados, né, na população encarcerada ali nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é o número 1, né, de encarceramento mundial, tá? Aí, gente, dentro desse livro da Angela Davis, que eu sei que eu já tinha mencionado para vocês, mas eu gosto muito mesmo. Esse livro não é um livro muito grande, sabe? É um livro pequeno, que assim é aqueles livros gostosos de ler. Apesar de ter muita informação técnica, é um livro gostoso de ler, né? Não é aquele livro de manual que cansa. Ela cita a Gina Dent, e que é uma pessoa que é uma pesquisadora que trabalha sobre a representação questionável feita em filmes, seriados, mídias visuais, né, sobre as prisões. E ela menciona, a Dent, ela menciona
que hoje realmente existe um gênero cinematográfico quando a gente vai falar de filmes que retratam a realidade ou que mencionam, né, a realidade dentro da prisão. Eu até esqueci de colocar, né, mas aquele livro do Milagre da Cela 7, que a gente até falou em uma das nossas aulas, também não deixa de ser uma representação, talvez questionável ou não, né, de dentro da prisão. Se eu não me engano, acho que é um filme turco, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que é um filme turco. Eu dei alguns exemplos, né? Carandiru, que é um filme, o Oz, que era um seriado, se eu não me engano, o Vis-a-Vis, que esses são um pouquinho mais atualizados, tá, gente? Apesar de que o Carandiru não é tão atualizado, não, né? Nem o Oz. O Vis-a-Vis, o Orange is the New Black, são 2 seriados, até o Vis-a-Vis e o Orange é de prisões femininas. Eu vou tentar ampliar aqui para vocês, tá? Vamos ver se vai dar certo. Pra gente dar uma olhadinha só aqui nos filmes. Tá dando para ver melhor? Acho que sim, né? Deixa eu pegar e puxar aqui. Então a gente tem alguns filmes, não sei, talvez vocês tenham visto alguns, ali de 94, ó, Um Sonho de Liberdade. É bem legal esse filme, fica algumas dicas aí, tá? Eu simplesmente joguei no Google, tá, gente? Filmes penitenciária, tanto que dá pra ver ali, né? E daí apareceu vários, né? A maioria eu já assisti. Então tem o Sem Perdão, que é mais novo, Rota de Fuga, Cela 211, Confronto no Pavilhão 98, Plano de Fuga com Mel Gibson, A Espera de um Milagre, a gente já falou sobre esse filme aqui, né, nas nossas aulas. É um filme de 3 horas, é bem lindo, bem tocante, assim. Claro, ele é mais de ficção, né? O Papillon também é bem conhecido, até foi 2 vezes ali o Papillon. E o Expresso da Meia-Noite também é bem interessante. Bom, feito essa menção, deixa eu voltar para o tamanho aqui, senão fica ruim para a gente passar. Aí, gente, eu queria mencionar o Jeff Farrell, que eu já tinha falado, né, anteriormente. Tem a fotinho dele ali ainda, né? Ainda é vivo, sim. Deixa eu só ver, tem um comentário aqui. De repente passou batido. Não, tudo certo. O Jeff Farrell, gente, ele na década de 90, ele começou a fazer uma pesquisa lá em Denver, nos Estados Unidos, e como eu falei para vocês, ele permaneceu 4 anos convivendo com grafiteiros. Ele chegou a ser preso, como eu falei para vocês anteriormente, por vandalismo, porque realmente ele participava, né, das expressões culturais, artísticas de fazer grafite, né, ou pichação, piche, chama como quiser, ou picho, né, tem umas pessoas que chamam assim. E é interessante que quando ele publica, né, o livro dele, ele fala da questão de como o grafite viola o espaço público e particular por meio das marcas que são feitas, né, dos desenhos, né, enfim, o spray que é utilizado, né. Então, nessa época, foi bem a época que ainda estava no resquício do movimento Lei e Ordem lá nos Estados Unidos, gente. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, essa política criminal super punitivista, né, de policiais ostensivamente fazendo perseguições, prisões, ainda que para condutas minimamente, né, criminalizáveis. Então, essas altas punições e repressões feitas pelo corpo, né, policial, pelo Estado, vamos generalizar assim, né? E ele percebeu que quanto mais ostensivo, quanto mais repressão a polícia gerava, mais gerava a prática, né, artística, mais gerava adrenalina e excitação nos participantes. Então, tanto nele, como também nos seus sujeitos, né, pesquisados. Então, era uma mistura de sentimento, de emoção. Lembra que a gente na criminologia cultural estuda isso, né? De prazer com pânico, com medo de a qualquer momento, né, de repente ser preso, sei lá, ser espancado, alguma coisa nesse sentido. E ele chama, gente, que esse tipo de conduta, né, por exemplo, da pichação, da grafitagem, do grafite, é um crime, como eu falei antes, né, gente, de estilo. Por quê? Porque vincula a um grupo específico, né? Uma música própria, um estilo de vida, o jeito de se vestir, o jeito de andar,
né? A música que se escuta, a dança que se vincula a esse grupo. Aí ele traz, por exemplo, a música, né, do rap, do hip hop, né, que estava vinculado a esses grafiteiros que ele estudou e que participou e que conviveu. E ele acha, né, na opinião dele, que ao invés disso ser combatido através... Eu tô gravando? Tô. Ai, porra, agora me deu até um negócio. Não, tá gravando, gente, tá tudo certo. Deu um negócio aqui. Então, ele achava, o Jeff Farrell, ele achava que ao invés de ser combatido essas condutas, de serem combatidas através de punição, de prisão, deveria ser combatido com justiça restaurativa, reparação civil e patrimonial, né? Então ele entendia assim, poxa, o grafiteiro né, grafitou, pichou o meu muro, pessoa particular, faz ele limpar teu muro, faz ele pagar de repente alguém para limpar, ou sei lá, sabe? Ele entendia assim que isso deveria ser resolvido de forma mais consensual, não levando para a esfera de até mesmo um encarceramento, né? E ele justifica muitas das ações, por exemplo, dos grafiteiros ou de outros criminosos de estilo, como ele menciona a expressão, com a questão do tédio, sabe? De não ter nada para fazer, né? Até a gente pode trazer isso agora para nossa realidade, né? De isolamento, né? De muitas pessoas não poderem, não estarem trabalhando. Então, o tédio que isso traz. Claro, eu sei, são outros tempos, né, gente? Mas só me fez lembrar agora, né? Mas quando ele estudou, então ele traz muito o enfrentamento da vida urbana, né? Da urbanização, versus a questão de tu viver, por exemplo, dentro de um manicômio, né? Ou de uma prisão, ou da FEBEM, das FEBEMs antigamente, ele não menciona esse nome, né? Mas os locais onde os jovens eram levados por serem, né? Por terem cometido, de repente, alguma infração, né? Então, por estarem em confronto com a lei, né? Jovens em confronto com a lei, que então eram levados para esses espaços. Nos Estados Unidos tem outros nomes, né? Reformatórios, alguma coisa assim. Então, esses espaços de confinamento que a gente mencionou agora reforçam ainda mais o tédio, né, do dia a dia. E o Jeff Farrell vai dizer que a vida dentro das cidades, uma vida urbana, né, que tu tem tudo regradinho, acordar a tal hora da manhã, tomar café, ir trabalhar, sair meio-dia, almoçar, voltar 2 horas da tarde, trabalhar até às 6 horas, ir para casa, pegar o transporte público ou o teu carro, ou seja lá o que for, vai para casa, janta, fica na frente da televisão, dorme, e no outro dia repete, e repete, e repete. É uma vida que é envolta, né, de atitudes entediantes, que se repetem, que não tem nada de novidade, e daí as férias são esperadas, mas as férias também se repetem ano após ano, né? Então, é uma vida envolta no tédio. E aí, quando a gente vai para uma instituição total, como diz lá o Foucault, né, o Goffman e tal, do manicômio da prisão, né, de uma FEBEM da vida, reforça ainda mais esse tédio, porque tu não tem nem mesmo o deslocamento, né, tu fica ali naquele dia a dia, ainda sem uma liberdade de ir e vir. Então, ele diz que esses crimes de estilo, eles vão fazer uma quebra nessa rotina entediante, né, e vai até mesmo no caso de crimes mais violentos, porque daí ele vai começar a estudar, por exemplo, aqueles crimes de tiroteio, né, em escolas, em cinemas, mortes que a gente fica se questionando, meu Deus, mas por que a pessoa fez isso de, por exemplo, matar a família inteira e depois se suicidar, né? Ele começa a estudar também essas questões, essa questão da banalização do crime, né? É uma pessoa tão envolta no seu próprio tédio, né, sem uma ideia de pertencimento, totalmente, né, largada a Deus dará, que a pessoa quebra essa rotina praticando esses crimes. Alguns crimes de estilo, que não vão ter um grande prejuízo, né, e às vezes não é nem crime, né, gente, é apenas condutas que são marginalizadas. E tem o outro extremo, que seriam os crimes realmente violentos, né? Então, que a gente poderia estar vivendo nessa espiral
de um consumo vazio. Até ele coloca, assim, alguns exemplos das pessoas que, então, no final do dia, quando estão lá cansados, ficam lá na frente da televisão, né, assistindo a televisão, algum programa, e o programa aparece muitas publicidades, daí aparece uma propaganda, enfim, que seja. Ah, não, compre isso, porque isso vai te trazer felicidade, isso é representação da alegria. Deixa eu só tirar o WhatsApp aqui, gente, que tá fazendo barulhinho, né? Não sei se fica o barulhinho para vocês. Tudo certo, né? Tá, vamos adiante. Então, esse espiral, né? Esse espiral de consumo vazio, ou como ele chama de uma sociedade de voyeurs, né? O voyeurs é a questão das pessoas que ficam, né, planeando, olhando, mas que não sentem, né, a vivência, não sentem a alegria, não são felizes, né? São pessoas que simplesmente vivem, sobrevivem. Vamos mais um pouquinho. Opa, aqui ficou fora do negocinho, né? Eu vou diminuir aqui a tela para poder alcançar tudo. Deixa eu ver se pegou tudo. Acho que agora pegou. Tá, deu. Uhum. Como eu mencionei para vocês, gente, a gente tem ali no início do século, no meados do século XX, né, a prática da capoeira, dos batuques africanos, até mesmo, né, enfim, expressões normalmente muito ligadas aos negros, aos grupos, né, negros, considerados como práticas criminalizadas, né, ou marginalizadas no mínimo, que eram considerados como culturas subversivas, periféricas, né, jogadas de lado. Quando vem o século XX, né, a virada ali do século XX, a gente tem ainda aquele código, né, gente, de 1890, que só vai ser atualizado na década de 40, em que práticas como o samba, o jazz, né, a tropicália, a jovem guarda, o MPB, todas essas práticas culturais de música, né, expressões artísticas, elas eram atreladas à conduta de vadiagem que estava prevista ali, né, no Código Penal de 1890. Então se criminalizava esse tipo de atitudes, né? Dava batida policial nesses grupos, né? E não necessariamente, né, gente, Jovem Guarda e MPB e Tropicália, por exemplo, está vinculado a grupos negros, né? Aqui a gente já está falando de grupos que são, né, brancos ou não negros, vamos dizer assim, que também eram criminalizados, né? Falando bem mais lá para frente, a gente tem, então, na década de 90, que daí a gente já começa a verificar os estudos da criminologia cultural, não ainda no Brasil, mas, né, no aspecto inglês e americano, norte-americano. Por exemplo, o hip hop, né, sendo criminalizado. Eu não sei se vocês lembram, talvez os mais antigos, não antigos, mas enfim, quem tenha mais de 30 anos talvez lembre disso, que tinha um grupo chamado Planet Hemp, acho que eles têm até hoje, talvez, não sei se eles tocam até hoje, mas que eles foram presos na época, quando eles lançaram um CD em que tinha uma música chamado Usuário, e que a música falava legalize já, exatamente num viés no sentido de legalizar o uso da maconha, né? E todo o grupo, né, artístico, foi preso na época por estarem, teoricamente, fazendo apologia ao tráfico, apologia ao crime, apologia ao uso das drogas, né? Então, houve todo esse movimento, né, de prisão desse grupo. Eu lembro também que teve, no caso do rap, os Racionais MC, também. Agora eu fiquei um pouco confusa. Será que foi o Planet Hemp que fez a música ou... Oh, agora eu fiquei até curiosa. Deixa eu até jogar aqui. O Legalize Já. Legalize Já. Se era do Planet Hemp. É do Planet Hemp mesmo, gente. Só queria ter certeza disso, eu não tinha certeza se era do Racionais MC ou do Planet Hemp. Mas também, aí por outro lado, hoje a gente tem músicas
Por exemplo, do Racionais MC, né, que é uma banda de rap, acredito eu, que é, por exemplo, tema de vestibular. Essa semana mesmo, eu estava lendo um TCC em que a epígrafe, né, aquela frase de impacto do início do TCC, era também um pedacinho de uma música dos Racionais MC. Então, a gente começa a verificar que grupos subalternos, né, culturas que eram consideradas como disruptivas, de resistência, às vezes até consideradas como, né, fazendo apologia a determinado crime, aos poucos começam a se tornar, ok, cultura dominante, né, de determinados grupos, mas aceitos, né, não mais criminalizados. Hoje, a partir ali dos anos 2000, a gente percebe que o funk, né, principalmente o funk ostentação, o proibidão, né, o funk proibidão, é considerado criminalizado, né, ou é criminalizável, né, algumas atitudes, alguns bailes, considerando como se fosse feita apologia ao tráfico, ao crime, né, ao poder, ao dinheiro, ou, por exemplo, aquela ideia do rolezinho do shopping, né, que determinados grupos mais carentes, de pessoas mais pobres, se combinam lá pelo WhatsApp, ou seja, lá por algum grupo, para fazer o rolezinho lá no shopping ou na praia, enfim, tocando terror, como se diz, né? Aos grupos lá que frequentam normalmente, né? Esses ambientes. Então, são culturas ou expressões culturais que a gente chama de subversivas, ou que vêm da periferia, né? Que são periféricos. Então, até eu coloquei ali, né, gente? Estilos musicais que são considerados advindos de uma criminalidade, são vistos como inconvenientes, como expressões desviantes, né? E que então afrontam essa cultura dominante, né? Num aspecto bem coletivo, tá, gente? Numa modalidade coletiva, então não é um aspecto individualizado. Aí eu me pergunto, né? Tá, e o carnaval? Né? E os bailes de rua? Que a gente sabe que tem consumo exagerado de álcool, estilo extravagante de se vestir, né? Pensem comigo, por exemplo, naqueles dias que tem. Putz, esqueci como é que é o nome disso, gente, quando os homens se vestem de mulher ou se vestem, né, de forma exagerada, enfim. Esse ano e ano passado também teve várias críticas, né, a alguns estilos de fantasia em que homens se vestiam estereotipando mulheres, especialmente mulheres negras, né, teve bastante crítica quanto a isso, né, Dia do Louco, Dia dos Sujos, não é isso, gente? Acho que é, né? É o Bloco dos Sujos, de forma generalizada no Brasil todo, tem esse dia então, que muitos se transvestem, né? Então, não do seu sexo como se auto-identifica. Aí a gente se pergunta, tá, mas isso é criminalizado? Então, gente, não é. Não é mais criminalizado. Por quê? Porque isso hoje já é culturalmente aceito, né? Afinal de contas, gente, a cultura, ela é fluida, né? É um processo dinâmico. A gente já falou na aula passada, na aula 11, de como a cultura ela tem os seus altos e baixos, né? Ou aquela ideia mesmo do pêndulo que a gente já falou em outras aulas. Essa analogia ela é perfeita para a cultura, né? Em determinado momento, ela é a expressão dominante, ou antes, né? Ela é a expressão que é chamada de desviante, periférica, inconveniente. Daqui a pouco, com o passar do tempo, né? Isso começa aos poucos a ser aceito e se torna de repente uma cultura dominante. Né? Então, fica nessa construção, destruição, recriação, né? um permanente surgir, desaparecer, ressurgir. Né? Então, eu gosto, vou fazer assim uma analogia bem boba, mas eu gosto muito acho que eu já falei talvez aqui, não sei, da pochete. Vocês sabem o que é pochete, né, gente? Aquela bolsinha que tu põe aqui na cintura, né? Aí para botar, enfim, né, celular, chave, o que for, o que vocês bem quiser. E hoje tá na moda de novo, né? A moda, assim, é uma expressão bem... eu não tô falando sobre um aspecto criminal ou criminológico,
estou realmente falando do que é cultura dominante ou não dominante, né? Ou subalterna. E a moda, assim, é um exemplo bem clássico disso. E aí, o exemplo da pochete, né? De como alguns anos atrás era brega, era ridículo, era tipo assim, meu, tiozão que usa pochete. Visto assim do tipo, tiozão que usa. E hoje, né, é super estiloso de tu ter uma pochete. Enfim, então são coisas que vão e vêm, né? A década de, sei lá, 80 se usava. E daí a gente ficou ali, sei lá, 15 anos num período do tipo, ui, quem usa pochete é tiozão velho, né? Então tem essas coisas assim que a cultura ela é muito fluida, né? E quando a gente vai ter esse conflito entre se isso é crime ou se isso é cultura simplesmente, a criminologia vai trazer para a gente trabalhar com isso. Vamos mais um pouquinho adiante, gente. Uma outra categoria analítica bem bacana que foi criada, né, e usada pelo Jeff Farrell e pelo Stephen Link, é a categoria de edge work. É bem bacana, assim, sabe? Eu gosto bastante dessas categorias que esses criminólogos culturais trazem, porque são categorias que fazem a gente pensar além só dessa, não que seja pouco, né, gente? Mas além dessa esferazinha que é o mundo do crime, né? Ela amplia. Então, o edge work, gente, é a ideia do limite, né? Do limite a mais, de extrapolar, né? O limite. Então, são situações limites ou limítrofes, situações de risco extremo, situações que tu tá na beira. E quanto mais limítrofe for essa situação, essa conduta, né, mais adrenalina ela vai gerar, né? Então é bem assim as condutas dos aventureiros, dos ativistas de determinada temática, né, das pessoas politizadas, dos vanguardistas, né? Então são situações assim e experiências que vão trazer essa mistura, né, do extravasar um certo limite, porque se tu fica dentro do limite, você está dentro de uma conduta ok, aceitável. Então, quando tu tá ali naquele extremo, né, por isso que é na beira, né, vai gerar uma certa adrenalina, né, um certo sentimento de extravasar o tédio, né? Então, a gente poderia colocar que esses grupos, né, são grupos criminosos ou criminalizados que vão criar certas experiências que violam um projeto modernista do tédio, que eu acabei de falar para vocês, né? Do extremo consumo. Então, aquela coisa do dia a dia certinho, nananã. Eu fico esperando o feriado para fazer alguma coisa diferente. Então, o meu auge do meu dia de alegria é ir no shopping comprar uma roupa, eu compro, uso no outro dia, pronto, o meu tesão daquele dia morreu, então eu preciso comprar uma outra coisa, ou pelo celular, ou pelo computador, ou indo no lugar. Então, assim, aquele projeto modernista, né, do extremo consumismo, ele é quebrado por esses aventureiros, por esses ativistas, né, que vão trazer essas atitudes ou realmente criminalizadas, né, ou então que são vistas com maus olhos, né. Esses grupos, gente, eles retomam uma urgência da experiência humana autônoma. Eles vão trazer o envolvimento humano. Então, eu vou dar um exemplo, talvez as coisas que eu estou trazendo aqui para vocês fica um pouco mais difícil de explicar. Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo de ativista, né, ou de aventureiro. Aquela galera que faz que escala montanhas, né? Claro, com proteção e tal, enfim. Essas pessoas, elas não necessariamente são vistas como criminosos ou são criminalizados. Eles entrariam numa outra categoria, que eles são vistos como tipo assim, eles estão enfrentando, então por isso na beira, né?
no limite. Eles estão enfrentando a possibilidade de se machucar, de até mesmo morrer. Então, apesar deles não serem considerados como criminosos ou criminalizados em suas condutas, eles ainda assim são vistos com maus olhos pela sociedade de forma geral, porque estão botando em risco a sua própria vida, o seu bem jurídico mais importante. Então, como eu falei, eles não são vistos como, são criminosos, são delinquentes, mas eles são vistos como, meu Deus, vocês estão botando em risco a sua vida, vocês não estão brincando. Só que para essas pessoas que fazem isso, eles estão tendo sentimentos e experiências de retomada da sua própria autonomia. Porque num movimento errado, eu posso me machucar muito feio. Eu posso perder minha vida, quem sabe, né? Mas essa quebra desse tédio, né, desse desenrolar da vida sempre igual, sempre igual, sempre igual, sem altos e baixos, é algo que vai destruindo a natureza humana, pelo pensamento dessas pessoas, tá, gente? Então, essa sedução, né, desses limites que traz também o crime, tá, gente? E daí, por que os criminólogos culturais vão estudar isso? Porque eles pegam os exemplos desses aventureiros, desses ativistas que põem em risco a própria vida, para trazer o exemplo no mundo do crime, né? Então, eles vão trazer o exemplo de por que criminosos, por que pessoas que cometem crimes fazem isso? Aí eles vão se questionar por conta da sedução que traz o crime, né? Por conta de toda a imprevisibilidade, por conta de toda a incerteza, por conta da sensualidade, da ilicitude, né? Dessa quebra do tédio, só que daí sim para uma atitude que é considerada ilícita, né? Aí ele vai dar o exemplo, né? Por exemplo, dos crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida, que são crimes que para as pessoas que cometem podem ser considerados como atitudes que vão simplesmente combater o tédio. A gente sabe, né, pessoal, que a realidade, por exemplo, brasileira, ou em outros países em que a gente tem uma pobreza extrema, as pessoas não estão cometendo um crime contra o patrimônio para o sentido para quebrar o seu tédio. Ai, porque eu estou muito entediada, eu não tenho nada para fazer, então eu vou numa loja, vou furtar ou vou roubar lá o que seja, qualquer objeto. A gente sabe que o motivo que muitas pessoas, que leva a muitas pessoas a cometer um crime contra o patrimônio, por exemplo, às vezes é a fome, né? É a falta de oportunidade, é a vulnerabilidade. A gente sabe disso. Mas o que o Jeff Farrell e o Ling vão estudar são aquelas pessoas que fazem esse tipo de conduta, ou até mesmo crime contra a vida, por exemplo, simplesmente porque realmente estão entediados, né? Que não tem nenhuma justificativa do tipo precisam fazer aquilo, né? Então, alguns exemplos que eles dão, aquelas mortes sem sentido, sadismo, né? Violências extremas, aqueles tiroteios absurdos de matarem dezenas de pessoas nos Estados Unidos, em escolas, cinemas, né? As pichações, né? Atreladas às vezes a movimentos violentos. Então, eles vão trabalhar com esse tipo de atitudes, de condutas, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. A gente tem essa outra também. Tá. Eu acho que eu vou finalizar, gente, a nossa aula onde a gente acabou agora. Já é 11h05. Por quê? Porque daí a gente trabalha a partir da semana que vem as outras categorias. Eu só quero fechar essa ideia mencionando, eu tinha deixado anotado aqui e acabei não colocando no PowerPoint, até vou já fechar aqui, ocultar. E daí agora aparece só minha carinha, né? Não? Não sei. Isso. Eu quero só finalizar aqui a nossa aula de hoje, ainda mencionando alguns outros livros, enfim, livros não, filmes, né? E seriados que mostram, como eu tinha mencionado lá, aquela pesquisadora, Gente, acho que é assim que fala, que a Angela Davis menciona. Ela não cita esses livros, esses filmes, esses seriados,
Mas conforme eu fui lendo, eu fui lembrando. Por exemplo, tem o seriado Billions, né, que fala sobre crimes de colarinho branco, né, de forma bem assim interessante, do aspecto do mercado de ações, não sei se vocês já viram, e também no aspecto de cometimento de crimes, por exemplo, por procuradores federais, né, como se fosse o Ministério Público, né, lá dos Estados Unidos, então até mesmo dentro do sistema de justiça, então colarinho branco, né, aquele filme espanhol O Poço, né, que são vários andares e daí fica duas pessoas em cada cela. É um filme bem pesado, super violento mesmo, com cenas bem explícitas, violentas, mas que tem uma mensagem super interessante, né, sobre o aspecto de você se preocupar com quem está acima de você e quem está abaixo de você, da questão da desigualdade. Então, vale a pena assistir. Quem não viu, ó, fica a dica. Tem no Netflix, se eu não me engano, Billions também. O Ronaldo perguntou do aspecto da frase, né, o jeitinho brasileiro, sobre qual forma que é analisado. Ronaldo tem vários autores que trabalham essa ideia do jeitinho brasileiro, desde o início do século XX, e depende do aspecto que tu vê, que tu lê sobre, que tu estuda, porque alguns historiadores, por exemplo, e cientistas políticos no início do século XX falavam sobre o jeitinho brasileiro, sobre um aspecto pejorativo, do tipo, o jeitinho brasileiro é um jeitinho safado, é, bom vivant, que ajeita, que dá seu jeitinho, né, para resolver as coisas, que é vagabundo, que não quer trabalhar. Então, assim, nesse aspecto pejorativo, negativo mesmo, né? Normalmente, até para vocês terem uma ideia, na época, se vinculava à figura do Zé Carioca, não sei se vocês lembram dele, que é uma revistinha, né? Um quadrinhos, que se eu não me engano é um papagaio, eu acho, amarelinho e verde, né? Verde e amarelo. Então, que era o Zé Carioca, que é bem nessa categoria, nessas expressões que eu falei para vocês. Quando a gente vai ver sobre um aspecto mais psicológico do jeitinho brasileiro, por exemplo, trabalhar de que, mesmo na desgraça, né, mesmo quando a gente está passando por situações super caóticas no nosso país, a gente faz piada de tudo, né? Então, a psicologia vai dizer que, ou até mesmo as ciências sociais, né, gente, vai dizer que o brasileiro, mesmo na desgraça, já acontece algo, já gera um meme, né? Hoje em dia, né, a gente está na fase dos memes, então tem esse aspecto também sobre uma esfera mais daí tragicômica, eu poderia trazer dessa forma. Hoje já existem teorias mais amplas do que seria esse jeitinho brasileiro, né? Desde esse aspecto mais pejorativo até um aspecto mais de como a gente lida com as nossas problemáticas. Então, é um tema bem amplo, sabe, Ronaldo? Bem amplo mesmo. Não sei se eu respondi ou se eu botei mais questões em cima, né? Gente, outros, só para finalizar também, né? Outras indicações é aquela minissérie, imagina, Olhos que Condenam, uma minissérie que tem também nos Estados Unidos, na Netflix, que é bem interessante sobre uns rapazes negros super jovens que são perseguidos, criminalizados, denunciados de forma super indevida por conta de um estupro e morte de uma mulher jovem branca, né? Então, meio que aquela ideia de que a mídia, a polícia lá do lugar dos Estados Unidos, que eu não lembro qual que é, acho que é no Central Park, não tenho certeza. Alguém tem que ser considerado como criminoso, né? E daí pegam lá um grupo de jovens que estavam fazendo dança, correndo, brincando, como se fossem, né, os criminosos. Tem também Casa de Papel, a maioria já deve ter visto. É interessante a Casa de Papel, tem todo um estudo, gente, de como, e daí talvez até esteja um pouco vinculado, sabe, Ronaldo, é isso que tu falou do jeitinho brasileiro, de como que o brasileiro ama, ama ver filmes e seriados e ler livros
livros nem tanto, a gente sabe, né? Não, nós não somos um povo que lê tanto, né? Se comparado com o europeu, por exemplo, de como que o brasileiro consome seriados e filmes em que o criminoso se dá bem, em que o criminoso leva vantagem, né? E o Casa de Papel é um exemplo classicíssimo disso, né? São criminosos, sim, porque eles, né? Apesar de ter toda uma esfera meio Robin Hoodiana, de Robin Hood, né? Não, não é assim que fala? Robin Hood? É, Robin Hoodiana, bem na ideia do tipo de roubar dos ricos para dar para os pobres, a gente sabe que tem esse viés, mas ainda assim as práticas muitas praticadas ali pelos personagens são, sim, né, práticas criminosas. E o Brasil, e eu não vou dizer que eu não gosto, eu adoro esse seriado, né? Eu me incluo no que eu estou afirmando aqui. Tem pesquisas de que A Casa de Papel é um dos top, né? Top 5, se eu não me engano, de seriados assistidos, né? E classificados como joinha. Então a gente tem muito essa questão de valorizar seriados e, né, então, de consumir, né, seriados e filmes em que o criminoso ou o criminalizado se dá bem. Mas ao mesmo tempo a gente também consome bastante, por exemplo, Olhos que Condenam, né, de criminalizados que se deram muito mal, mas que no final se resolveu, ou às vezes nem se resolve, né? Tem outros filmes assim que trabalham a ideia da máfia, por exemplo, O Poderoso Chefão, que é bem clássico, né? Scarface. Então tem essas dicas aí, gente, para, né, dar para vocês, tá? A gente vai falar semana que vem sobre pânico moral, então eu vou encerrar a aula por aqui. Agradeço vocês que ficaram aqui até o final, tá? Vou daqui a pouquinho já postar, então, a aula de hoje, né, gravada, e daí semana que vem nossa última aula, tá? E daí semana que vem eu passo a atividade que a gente vai fazer para essa aula de criminologia cultural, que daí a data de entrega é dia, acho que 17, se eu não me engano. Isso, dia 17. É uma semaninha, gente, porque realmente é uma atividade bem tranquila, tá? Fiquem bem sossegados, que daí então eu deixo para vocês para a semana que vem para fazer, tá? Não se preocupem, vai valer 5 pontos, assim que nem esse mapa mental que a gente fez das políticas criminais. Tá joia, gente? Obrigada, então, tá? Uma boa semana para vocês ainda. Até semana que vem. Tchau, tchau.